Muito bem, estamos de volta aqui para dar continuidade nesse comentário bíblico para você no livro do profeta Oséias. O profeta Oséias é o primeiro livro dos profetas menores, não é? O 28º livro do nosso Antigo Testamento. Depois de Oséias vai seguir 12 livros profetas menores até completar 39 livros do nosso Antigo Testamento. O profeta Oséias é um dos maiores, ele e Zacarias, dos profetas menores. Ele tem 14 capítulos, 197 versos. Oséias teve um casamento difícil, onde sua esposa foi infiel, e daí veio a mensagem para o povo de Israel, a infidelidade do povo. Aqui no capítulo 11, agora que nós vamos ver, mostra a ingratidão de Israel, ameaças e promessas. Os capítulos não são muito longos, apesar de ter 14 capítulos, às vezes é 15, 16 versos, 12 versos, mas a mensagem é profunda. Lembra que os profetas menores são pequenos livros com grandes mensagens. E agora nós vamos no capítulo 11, como te entregaria, ó Israel, mostrando a ingratidão de Israel e as ameaças. Oséias é o profeta do coração quebrantado. Ele alcançou o apogeu da sua mensagem nesse capítulo, capítulo 11. Esse capítulo 11, verso 1, foi usado também por Mateus 12, 15. Quando Israel era menino, eu amei do Egito, chamei a meu filho. As palavras aqui registradas vinham das profundezas de uma alma que tinha experimentado as amargas feridas de um esposo com uma esposa infiel e mundana. Principalmente esse verso podemos sentir não somente o lamento do arauto do Senhor, mas também o queixume do próprio Deus por sua noiva indisciplinada e fiel que era Israel. O Senhor relembra os dias quando Israel era um menino, um jovem. Ele recorda que o Senhor ensinou a andar, que o amou, que o guiou com ternura, aliviando também o peso dos seus opressores, o Egito, e até se inclinou para alimentá-lo. Mas sendo um povo que tinha triste tendência de se desviar da retidão, não retribuíram ao amor do Pai, mas se afastaram dele. O resultado de sua rebeldia, portanto, só podia resultar numa nova escravidão. Removidos da sua terra prometida, não seria uma volta total ao Egito. Só alguns iriam para lá, mas seria uma marcha dura e forçada em direção ao poderoso império que, de seus dias, depois de liberto, iriam voltar ao Egito. Para prolongados anos de cativeiro, verso 8, é o trecho principal desse capítulo. O Altíssimo Deus, o Senhor, exclama: como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Adamá? Como fazer um Zeboim? Meu coração está comovido entre mim, as minhas compaixões a uma se assente. Deus entregava o povo, mas ao mesmo tempo sentia a dor do seu coração em entregar eles. O âmago do livro se acha exatamente nessas palavras. O tema do livro de Oséias, evidenciado pelo clamor comovente do marido divino pela sua noiva errante, Israel. Como ele fala no próximo verso: sou Deus, verso 9, não é sou Deus e não homem, não executar, é porque eu sou Deus e não homem. O seu grande desejo não era destruir e terminar com a raça judaica, mas conservá-la, amá-la, restaurá-la, continuar sendo seu meigo amante. Não queria aniquilar, como tinha feito com as cidades de Adamá e Zeboim, que sofreram devastação total no holocausto que sobreveio a Sodoma e a Gomorra. Deuteronômio 29, 23.
O homem, sim, tem suas atitudes falhas e sua tolerância nem sempre dura muito tempo. Ele não seria paciente, buscaria a extinção daqueles que lhe causassem problemas e mágoas. Porém, Deus não é assim. Ele é extremamente misericordioso e amável. É como se o Senhor estivesse bradando às suas ovelhas rebeldes e faltosas: Israel, o que é que eu vou fazer contigo? Assim como um pai paciente faz às vezes um filho rebelde, como um professor ante um aluno desatento, como um pastor por um membro que é indisciplinado. A resposta de Deus, felizmente, será: vou continuar sendo o seu Salvador e revelando o meu inesgotável amor. Um dia voltarás para mim. Um dia, quando eu chamar, virão como pássaros e pombas, rápidos e tremendo uma expectativa, retornarão a ouvir o meu brado. Tu serás castigado agora, mas não serás completamente exterminado. Ouvirás a minha voz nos últimos dias e atenderás, e será restaurado a sua terra, a tua casa e ao teu Senhor, quer tanto anelar-te de volta. Deus continua sendo um Pai amoroso, que nos chama para um relacionamento com Ele. Ele sabe esperar, Ele muitas vezes vê a nossa dor e quer nos trazer de volta. Mas os nossos pecados, como Isaías diz, nos faz separação entre nós e o nosso Deus. Oséias, vamos ver a ingratidão de Israel, ameaças e promessas nesse capítulo. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mateus usou esse verso no retorno de Jesus, quando Herodes o Grande morreu, aí mandou chamar de volta Jesus. Mas se aplicou especialmente a Israel. Quando Israel era menino, eu o amei. Deus o amou, o povo. E do Egito chamei a meu filho. Chama Israel, ora de filho, depois chama Israel de esposa. Esse relacionamento de Deus é algo lindo, maravilhoso. Mas, como o chamavam, assim se iam da sua face. Sacrificavam a Balaíns. Olha a infidelidade do povo. Em vez de entender quem é que tirou eles do Egito, quem é que deu a lei, o conserto, os mandamentos para ele obedecerem e encontrarem paz e prosperidade, o que eles fizeram? Se iam da sua face. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso a imagens de escultura, imagens que têm olho, mas não vê, ouvidos, mas não ouve, nem mãos tem, mas não apalpa. Israel trocou o Deus vivo e verdadeiro por imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, como um pai que ensina um filho a andar. Deus ensinou, mostrou o seu caminho a Efraim. Todavia eu ensinei a andar a Efraim, tomei-o pelos braços, mas não conheceram que eu os curava. Deus tomou como um pai toma uma criança pelos braços, mas eles não conheceram quem os curava, quem era Deus que cuidava deles com tanto amor. Verso 4, que verso lindo esse. Atrair com cordas humanas, com cordas de amor. Deus atraiu o seu povo com cordas de amor, mostrando sua misericórdia. E fui para eles com os que tiram jugo sobre suas queixadas. Eles estavam num jugo pesado, eles tinham que fazer tijolo lá no Egito, construir, trabalhavam dia e noite, eram escravos. Deus tirou esse jugo deles. Atrair com cordas humanas, com cordas de amor, pelo muito amor com que ele amou. É o amor de Deus que nos constrange. O amor de Deus, ao entregar seu filho naquela cruz por nós, é que nos constrange a voltar para ele. Atrair com cordas humanas e com cordas de amor, e fui para eles que eu tiro o jugo sobre suas queixadas e lhes dei mantimento. Mas nem isso eles reconheceram. O Deus que os introduziu na terra, o Deus que fez a terra deles produzir,
que deu alimento, esse reconhecimento de Deus. Não voltará para a terra do Egito, mas a Síria será seu rei, porque recusam converter-se. Olha só, alguns só iam para o Egito, e ele disse, não voltarão à terra do Egito, mas a Síria, já que vocês querem acordo com a Síria, lembra que ele já tinha dito no capítulo 8, verso 11, que Efraim era uma pomba enganada, sem entendimento invoca o Egito e vão para a Síria, não voltará agora para a terra do Egito, mas a Síria será seu rei, porque recusam converter-se. É o problema de muita gente que se recusa a se converter, a experimentar o amor, a graça de Deus sobre sua vida, segue seus próprios caminhos e se recusa a se converter. Olha para Israel, verso 6, então viria o juízo e cairá a espada sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e os devorará por causa dos seus conselhos. Seguir os seus próprios conselhos em vez de seguir o conselho de Deus. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Oh, coisa terrível, né? O povo inclinado não para se aproximar de Deus, mas pelo contrário, para se desviar de mim, bem que clamam ao Altíssimo. Eles clamam, querem ajuda do Altíssimo, mas não querem obedecer ao Altíssimo. Bem que clamam ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Como te deixarei, ó Efraim? Olha a dor do coração de Deus em deixar Efraim ir para a Síria. Como te deixarei, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Adamá, que foi destruída, não é? E por-te-ia como Zeboim. Está mudado em mim o meu coração. Todos os meus pesares juntamente estão acesos. Deus entregaria o seu povo, mas com um pesar no seu coração. Ele diz que todos os pesares estão acesos em mim. E agora não executarei o furor da minha ira. Deus estava irado com o povo, queria castigá-los e pergunta, não executarei o furor da minha ira e não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem. O homem quer destruir mesmo aqueles que lhe aborrecem, não é? O homem destrói e pronto. Mas Deus é um Deus misericordioso. Ele diz, porque eu sou Deus e não homem. O santo no meio de ti, eu não entrarei na cidade. Por ser Deus, por ser santo, Deus não pode compactuar com o pecado. Pecado é uma ofensa à santidade de Deus, assim como a soberba, o seguir a sua própria vontade, tudo isso é ofensa contra a autoridade divina, falta de reconhecimento de Deus. O santo no meio de ti, eu não entrarei na cidade. Verso 10, andarão após o Senhor, ele bramará como leão, bramando ele, os filhos do ocidente tremerão. Se Deus brama do céu, todos tremem diante dele. Tremendo virão como um passarinho, os do Egito, e como uma pomba, os da terra da Síria. Diz que o Egito viria como um passarinho e a terra da Síria como pomba. Deus já tinha comparado Israel a uma pomba enganada. Agora Deus compara a terra da Síria como uma pomba que viria sobre Israel. E os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Sabe, as pombas às vezes procuram uma casa para habitar. A Síria viria, tomaria Israel e ainda habitaria nas casas dele, e os farei habitar em suas casas, diz o Senhor. Efraim me cercou com mentira. Qual era a mentira de Efraim? Os balaíns que eles sacrificaram. Efraim me cercou com mentira, e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda domina com Deus e com o santo está fiel. Judá andava com Deus, mas também várias vezes Oséias disse que o julgamento de Judá também viria. Efraim me cercou com mentira, casa de Israel com engano, mas Judá ainda domina com Deus e com o santo está fiel. Judá ainda permanecia fiel, principalmente nos dias do rei Ezequias.
Vamos lá, controvérsia do Senhor com Judá e com Israel. Capítulo de número 12, nós vamos ver a ruína de Israel. Capítulo 12 e 13. Oséias está terminando a sua mensagem. Ele nos dá aqui um resumo da história de Israel, das iniquidades que o povo praticava, da ira vindoura que cairá sobre ele. Ele acentua as alianças que Israel está fazendo com países ímpios. A aliança de Israel devia ser com Deus, não com as nações estrangeiras. Agora, a contenda divina é também com Judá. Capítulo 12, verso 2. O capítulo 11, verso 12, diz que Judá ainda estava fiel, mas agora vai ter uma contenda também com Judá no capítulo 12, verso 2. No início do capítulo 4, isso era com o reino do norte, mas agora abrange também o reino do sul. Oséias foi enviado principalmente ao reino do norte, mas não deixou Judá de fora em suas profecias. Serviu para Judá também. Oséias menciona no capítulo 12, verso 1 a 14, a pura vaidade. Pecar é coisa séria, porém orgulhar-se disso é muito mais sério. Não é? Nós pecamos e ainda nos orgulhamos do pecado que cometemos. Deveríamos pecar e quando pecamos, deveríamos nos arrepender, buscar a Deus, pedir misericórdia pelo pecado. Mas pecar e se orgulhar é mais sério ainda. O povo de Deus andava tanto na escuridão que pensava agora que era um ambiente normal. Como muita gente acha que viver na vida do pecado é normal. Ao invés disso, é ser anormal, repulsivo, tornou-se a rotina do dia a dia. A luz para eles agora é um elemento estranho. Eles amavam tanto as trevas, como Jesus disse, aquele que anda nas trevas não vem para a luz para que as suas obras não sejam manifestas. Efraim se tornou um mercador. Capítulo 12, verso 7 e 8. Efraim se tornou um mercador, tem nas mãos balança enganosa, ama a opressão, mas diz, contudo, me tem enriquecido e adquirido grandes bens. Só pensavam em servir ao Deus Mamon, a riqueza. Em todos esses mesmos esforços, não acharam em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Pecavam, oprimiam o pobre e ainda achavam que não tinham pecado. O pecado dominara totalmente Israel. As cidades de Gileade, como nós já vimos antes, eram calçadas de sangue. E Gigal, que representava os lados oriental e ocidental, respectivamente do Rio Jordão, do Reino do Norte, passaram a ser símbolo de pura vaidade. Em lugar de bondade, do amor, do louvor a Deus, havia somente corrupção espiritual e corrupção moral. Quanto mais o Senhor procurava restabelecer o seu povo por meio de profetas e visão, mais eles ignoravam esses propósitos. Vamos ver isso no verso 10 a 14. E com o seu próprio sangue o preço das suas precipitadas loucuras. Então vamos ao capítulo 12, a controvérsia do Senhor com Judá e com Israel. Uma lista de pecados agora Oséias menciona. Efraim se apacenta de vento, se apacentava do vento, e segue o vento leste. Todo dia multiplica a mentira e a destruição. Viviam numa mentira, viviam na destruição e fazem aliança com a Síria. Em vez de fazer aliança com Deus, buscava as outras nações. E o azeite se leva ao Egito. Produzia azeite para levar o azeite ao Egito, para alcançar do Egito algum bem. O Senhor também com Judá tem contenda. Judá não está de fora e castigará Jacó segundo os seus caminhos, segundo as suas obras o recompensará. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão. Aqui, no ventre pegou do calcanhar de seu irmão, lembra o nascimento de Jacó. Como é que foi? Agarrado a Esaú, no ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e pela sua força como príncipe se houve com Deus. Não é? Ele lutou com Deus, e por isso o nome dele foi mudado para Israel.
e com a sua força, Jacó era forte. Como príncipe se houve com Deus. Como príncipe lutou com um anjo. Aqui lembra Gênesis capítulo 32, a luta de Jacó em Peniel com o anjo. Como príncipe lutou com o anjo e prevaleceu. Jacó era forte a ponto de lutar com o anjo. Chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou. Quando ele estava fugindo do seu irmão, ele parou em Betel. Ali ele viu aquela escada no seu sonho. Prometeu que iria fazer ali a casa do seu Deus. E ali falou conosco. Sim, com o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu memorial. Jacó prometeu que serviria ao Senhor, isso é a promessa de Jacó, lutou com o anjo, prometeu que seria fiel a Deus, mas os seus filhos não seguiram esse caminho. Tu, pois, converte-te a teu Deus, guarda a beneficência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. Olha, que nós possamos nos converter a Deus, que nós possamos guardar a beneficência, o juízo, e em teu Deus espera sempre, e sempre esperar em Deus. Mas Efraim tornou-se um mercador, aí é um mercador, tem balança enganadora. Olha só, os negócios de Efraim não eram justos, eram enganosos. É mercador, tem balança enganadora em sua mão, ele ama a opressão. E Deus aborrece a opressão, Deus aborrece balanças enganadoras, Deus aborrece aqueles que gostam de tapear os outros. E ele tinha balança enganadora e achava que isso era normal, ama a opressão. E diz Efraim, contudo, eu tenho me enriquecido. Mas como é que ele tinha se enriquecido? Enganando, com balanças enganadoras. Eu tenho me enriquecido, tenho adquirido para mim grandes bens. Daqui só pensava em bens materiais, não pensava em bens espirituais, não pensava na sua comunhão com Deus, se tinham tornado cegos pela prosperidade material. E em todo o meu trabalho não acharão em mim iniquidade. Enganavam, oprimiam e achavam que ainda tinha essa justificativa e se justificava a si mesmo. Tá vendo? Pecar é coisa séria, ainda se orgulhar do pecado, pior ainda. O meu trabalho não achar em mim iniquidade, alguma que seja pecado. Israel pecava e achava que não pecava. Mas eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Deus lembrava que foi ele que tirou eles da terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tendas, como nos dias da reunião solene. Eles iam voltar e habitar em tendas, estavam em suas casas, só pensavam na prosperidade material, se esquecer de Deus. Deus falou, vocês vão voltar a habitar em tendas para a reunião solene, para que vocês se lembrem quando eu tirei vocês do Egito. E falarei aos profetas e multiplicarei visão. Era Deus que falava ao profeta, era Deus que dava visão, e pelo ministério dos profetas proporei símiles. Símiles são figuras de linguagem, não é? Ilustrações, parábolas, que Deus muitas vezes usava para tentar ensinar o seu povo. Verso 11, não é Gileade iniquidade, pura vaidade eles são. Em Gigal sacrificam bois, os seus altares são como montões de pedra nos regos dos campos. Eles sacrificavam, mas muitas vezes não sacrificavam ao Senhor, sacrificava a Baal, aos seus deuses. Jacó fugiu para o campo da Síria, tá vendo? Jacó, que é Israel, que foi para o campo da Síria. Israel serviu por uma mulher e por uma mulher guardou o gado. Uma mulher que guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, o profeta aqui é Moisés, fez subir a Israel do Egito. E por um profeta foi por ele guardado. Assim como Deus fez subir Israel, Deus também agora mandava profetas para falar a eles. Efraim muito amargosamente provocou a sua ira. Portanto, deixará ficar sobre ele o seu sangue. E o Senhor fará cair sobre ele o seu opróbrio. Efraim aborreceu a Deus com as suas ações,
ações de opressão, só pensava em bens materiais e não pensava em ouvir os profetas. E os profetas que eram enviados a eles acabavam às vezes até matando, derramando o sangue do profeta. Daí o negócio do pecado, né? A palavra pecado no livro de Oséias aparece várias vezes. No capítulo 4, verso 8, diz: alimentam-se do pecado do meu povo. No capítulo 10, verso 8, o pecado de Israel. No 10, verso 9, desde os dias de Gibeá, pecasses, ó Israel. No capítulo 12, verso 8, não se acharão em mim iniquidade alguma que seja pecado. O seu pecado está armazenado no capítulo 13, verso 12. Várias vezes Deus fala do pecado dessa nação e por isso viria o tal julgamento. Com isso, nós concluímos o capítulo 12. Nós vamos voltar para concluir o livro no capítulo 13 e 14. São também capítulos relativamente curtos, não é? Mas com uma profundeza, com uma mensagem tão profunda de arrependimento de pecados. Olha, se nós meditarmos nesse livro, é impossível a gente não se arrepender de nossos pecados e se voltar para Deus e pedir perdão de todo e qualquer pecado ou todo e qualquer ídolo que nós possamos ter levantado. Às vezes o dinheiro se torna um ídolo, às vezes a televisão se torna um ídolo para as pessoas que se esquecem de Deus, ou às vezes o seu próprio conselho, seus próprios caminhos e não consulta a Deus. Que nós possamos nos voltar e nos converter a Deus para que não caiamos no mesmo erro de Israel. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Ajude a divulgar o nosso canal. Nosso canal, nós explicamos e comentamos a Bíblia aqui, capítulo por capítulo. Mas você, claro, pode ler, pode investigar, pode pesquisar, não é? Estudar mais a Bíblia para aprender melhor as Escrituras Sagradas. Ao entrar no nosso capítulo, quando você clica na foto, vai aparecer um menu, você vai no playlist e ali você encontra as pastas organizadas de Mateus a Apocalipse, de Gênesis até Oséias. Falta apenas 11 livros para nós concluirmos todo o Antigo Testamento e você terá um comentário de Gênesis ao Apocalipse. Então ajude a divulgar, fale para os irmãos em Cristo que gostam de estudar a Bíblia sistematicamente para que eles possam acionar o nosso canal. Além disso, se você tem alguma dúvida, por exemplo, quer saber Ezequiel 36, se você colocar assim no search, Ezequiel, ou na busca, né, Ezequiel 36, PR Eugênio Piacentini, aparece o nosso programa em Ezequiel 36. Você pode consultar, está lendo a Bíblia, tem alguma dúvida, vê o que nós falamos e pode aprender mais e mais das Escrituras Sagradas. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém e amém.